pela recepção, pela abertura. Todos estão me ouvindo, pessoal? Tá certo? Beleza, então. Legal, tem alunos aqui de Luiz Eduardo, de Vilhena, Rondônia. Legal. Minas Gerais, ó, pessoal de vários locais, né? Palmeiras. Muito bom. A maioria são alunos da FGI já. A maioria já são, né? Alunos da FGI. Legal. Muito bem, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Wilson. Eu ministro aula na FGI, nas disciplinas de auditoria e perícia contábil, também na disciplina de evaluation e finanças corporativas. Eu tenho uma longa passagem pelo agronegócio, ainda atuo no agronegócio, né? Trabalhei 11 anos na agroindústria, na parte administrativa e financeira. Hoje eu atuo como controller em uma empresa do agronegócio, trabalho no segmento de revendas, distribuidora Bayer e também armazéns gerais e fazendas, né, agropecuárias. Também dei aulas por 5 anos na graduação de Ciências Contábeis e Administração, né, e hoje leciono apenas nos MBAs, né, de algumas instituições, na FGI, essa faculdade maravilhosa que é a FGI, que preza muito pela qualidade das suas aulas, né, então é uma faculdade muito boa. Muito bem, a gente vai estar falando hoje sobre valuation no agronegócio, né? Então, vou compartilhar aqui com vocês aqui os slides e fiquem à vontade, tá, pessoal, para perguntar, caso queiram fazer alguma intervenção, embora no final a gente também tenha um espaço aqui para perguntas, tá certo? Mas fiquem à vontade para, caso queira participar e fazer algum comentário, né, que vocês lembrem, que seja pertinente, né, para contribuir aí com a aula, com a nossa palestra, que seria bem interessante. Tá certo? Muito bem, pessoal. O que é valuation, né? Então, valuation é um nome, né, dado para avaliação de empresas, né, um nome em inglês, né, que significa avaliação, né, e a gente usa muito esse termo americanizado, né, para avaliação de empresas, ou seja, para valorar, para saber o valor que uma empresa vale, né, e para isso existem várias ferramentas, vários métodos, embora alguns são mais utilizados no mercado, né, e o agronegócio ele vem crescendo muito na questão de fusões e aquisições, na questão de sucessão familiar, né, algumas empresas estão abrindo capital, né, então estão entrando na Bolsa de Valores, e para isso também é necessário, né, estar com valuation calculado, estar com a contabilidade muito bem feita, com auditoria, né, para que você possa demonstrar para o mercado também confiabilidade quanto a sua empresa vale, certo? Acho que eu não falei sobre a minha formação, né, sou formado em Ciências Contábeis, possuo MBA em Controladoria de Finanças, Gestão de Pessoas e mestrado em Ciências Contábeis também, tá certo? Então, durante o meu mestrado, eu estudei vários artigos internacionais sobre valuation, né, e trabalhei bastante coisa sobre questão de avaliação de empresas. A dissertação do mestrado foi voltada para gerenciamento tributário, no sentido de gerenciamento de lucros e gerenciamento tributário ao mesmo tempo. E isso, de certa forma, acaba que a gente abrange alguns aspectos ligados à avaliação de empresas, tá certo? Mas muito bem, pessoal, por que as empresas fazem avaliação, né? Quais as razões para uma empresa fazer um processo de valuation e saber de fato quanto ela vale, né? Então a gente vai começar fazendo essa introdução para depois, propriamente dito, entrar nas partes técnicas, né? Porque assim, a questão de avaliação de empresas, ela não está só na técnica, na ferramenta que está sendo utilizada, porque existem
diversas variáveis que têm que ser observadas para se calcular o valor de uma empresa, certo? Mas, primeiramente, quais são as razões, né, para se fazer uma avaliação de uma empresa? O que a gente mais vê no mercado seria a compra e venda de empresas, né? Então, daqui a pouco eu vou passar para vocês um compilado, uma consolidação dos principais players no agronegócio, que vem fazendo aquisições gigantescas, né, vem formando um grupo grande de empresas que estão dominando cada vez mais aí o agronegócio. Então, em todo o processo de aquisição, né, foi passado por um processo exaustivo de valuation, né, sem contar as inúmeras empresas que fizeram valuation e na hora de fechar o contrato, né, ali com a incorporadora, com a investidora, acabou não fechando o contrato. Então a gente vai estar vendo alguns que fecharam o contrato, que deu certo, mas com certeza tem muitas empresas que fizeram valuation para poder serem vendidas, serem melhor valorizadas no mercado, né, e não foram, não conseguiram fechar negócio. Aumento de capital, ou seja, a IPO, né, os oferecimentos das primeiras ações na B3, na Bolsa de Valores. Em Goiás nós temos uma empresa do agronegócio que foi a primeira empresa aqui de Goiás, né, que abriu capital, né, que é a Jalles Machado. Né, hoje tem a usina, o grupo Jalles Machado, tem ações na B3, e eles passaram por todo um processo de auditoria, um processo de compliance, de adaptação de governança corporativa, né? Mas com certeza os investidores, para investirem na Jalles Machado, por exemplo, né, eles têm que também ter técnicas de avaliação de empresas, de valuation, através das suas demonstrações contábeis, dos seus relatórios de auditoria, relatórios da administração, para poder entender se essa empresa é rentável, se ela vai gerar retorno para o acionista, né? Então, isso está muito ligado também à questão de investimentos, né? O investidor fazer valuation para saber se ele vai investir ou não em determinada empresa, tá certo? Fusões e aquisições, né? Fusões, cisões, incorporações, a gente vê muita cisão acontecendo, fusão e principalmente incorporação no agronegócio, né? A gente tem um exemplo grande de fusão, né, que é a Sadia e a Perdigão, né, que se tornou a Brasil Foods, né, BRF, né, foi um dos maiores exemplos de fusão que nós tivemos. E incorporações, tem N incorporações, e todos esses processos precisam de valuation. E o que a gente mais vê, pessoal, é a ausência de profissionais habilitados, né, para fazer evaluation de empresas, né. As consultorias, principalmente as Big Four, né, as empresas de auditoria, estão ganhando muito com esses processos e crescendo muito nesse mercado. Então, é uma oportunidade, né, para quem quer também seguir nessa área. E a FGI fornece, né, o MBA de sucessão do agronegócio, que tem essa disciplina, né? Hoje vai ser só um overview, um resumo do que seria valuation, mas a disciplina de valuation, que é um final de semana completo, né, a gente aprofunda muito mais do que a gente vai estar vendo aqui hoje, tá certo? Isso, daqui a pouquinho a gente vai estar vendo a questão aí, né, algumas perguntas que estão surgindo aqui, sobre fusão, né, na questão de sucessão familiar, criação de holdings, né. Fundos de risco, né, os private equity e as ventures capital estão surgindo, né, para compras de empresas, né. Então, as private equity são fundos que investem em empresas mais sólidas, empresas com pé no chão, empresas que dão resultado ao longo prazo, e as ventures capital que compram empresas, normalmente startups, que querem dar uma estilingada, né, ou seja, uma alavancagem muito rápida, uma geração de lucros muito rápida, e depois ela vai e vende essa empresa, né? Então, a diferença aqui desses dois tipos de fundos,
é isso, né? Uma investe em empresas que vão dar resultado de longo prazo, outras que vão dar resultados mais rápidos, e são investimentos que elas fazem no curto prazo. As empresas de 4, 5 anos já estão sendo vendidas novamente. Né? Sucessão familiar, a gente vê que está acontecendo muito, né? Sucessão familiar no agronegócio. Os produtores estão passando para os seus filhos a gestão dos negócios, e muitas das vezes a gente vê muita confusão, principalmente em processos de inventário, né? Porque nunca se fez valuation, não tem uma contabilidade profissional ali naquela fazenda, por exemplo, ou até mesmo empresas, né, revendas ou agroindústrias que vão passando de geração para geração, e não tem ali uma contabilidade profissionalizada que vai te fornecer informações que são primordiais no processo de avaliação de empresas. E acaba que dá muita dor de cabeça quando falece ali o patriarca, e essa divisão ela tem que acontecer, né, de uma forma mais rápida e sem tanto subsídio de informações. Por isso que muitas empresas estão criando holdings, né, para colocar o patrimônio físico, né, e deixa os outros CNPJs ali, ou às vezes até o CPF dos produtores mesmo, né, para ter pessoa física, para poder estar tocando a operação do dia a dia. Né, mas a parte patrimonial acaba ficando uma holding. Então a gente vai estar vendo, no decorrer aqui da aula, né, que a avaliação de empresas, de uma certa forma, que a gente também chama fazendas de empresas, né, não deixa de ser uma empresa, existem dois tipos de avaliação: a avaliação do patrimônio físico em si e a avaliação do quanto essa empresa pode gerar de resultado. Né? E a que se mais utiliza hoje é essa avaliação de quanto aquele negócio pode gerar de retorno ao longo do tempo. Certo? Quais outras razões para valuation? Né? Análise econômica e de viabilidade econômica. Então, por exemplo, uma empresa está adquirindo filiais, ou ela está ampliando o seu parque industrial, né, ou ela está comprando mais equipamentos, está entrando em um novo projeto, em um novo segmento, e ela tem que fazer a avaliação daquele projeto. Se ele vale a pena, né, ou não, se ele é viável ou não, se o payback, ou seja, o tempo de retorno desse investimento vai ser em quantos anos? 5, 6, 10 anos ou mais? Né, qual que é a taxa interna de retorno daquele investimento? Né, qual que é o valor presente líquido daquele investimento? Então, também se utiliza as técnicas aqui de valuation para fazer a avaliação de projetos, tá certo? E investimentos em ações, né, que eu tinha comentado, não só quem está vendendo ações, mas também quem está comprando ações tem interesse em avaliação de empresas, né? Ou seja, se eu vou colocar dinheiro em uma empresa, eu preciso saber, né, se ela tem, qual que é a capacidade dessa empresa de me devolver, né, de me dar retorno sobre esse investimento. Né? Se essa empresa distribui dividendos, com qual frequência, né, qual que é a política de dividendos dessa companhia, qual que é a liquidez dessa empresa, qual que é a capacidade de geração de caixa dessa empresa, enfim. Né? Então, esse processo de valuation acontece para quem está comprando, ou seja, para quem está avaliando ali uma empresa para se investir. É o que a gente chama de due diligence, né? Que é uma dupla diligência, que tanto compradores quanto vendedores, né, participam desse processo de valuation. Né? Então, não é só uma parte, só o vendedor ou só o comprador. Normalmente são os dois que participam desse processo, tá certo? Muito bem. Pessoal, aqui temos uma consolidação de distribuição de insumos, né? Das revendas de insumos, né? E tradings aqui que vem comprando empresas no mercado aqui nos últimos anos. Esse aqui é um relatório da MarketStrat, tá? De 2020. Então, aqui nós temos nessa coluna os grupos que estão comprando e aqui as empresas que foram incorporadas, né? E depois aqui o número de lojas que foram adquiridas nesse período. Então, aqui nós temos algumas bem conhecidas, né? Como a Bunge, né? A Bunge que comprou aqui uma empresa grande que é bem conhecida, que é a Sinagro, né? A UPL também participou dessa aquisição.
Então, a UPL e a Bung, né, compraram aqui o Grupo Sinagro, né, tem empresas que, a Mitsubishi Corporation, também estão comprando empresas, comprou a Grex do Brasil, que a Nutrim, que é uma empresa que, se eu não me engano, é a maior produtora de fertilizantes mundial, né, ela vem comprando aqui empresas de grande porte, como a Tec Agro, né, aqui a Cultivert, a Bio Brasil, Bio Rural. Então, grandes grupos estão sendo aqui comprados pela Nutri. A Ubifol, né, comprando também algumas empresas. A Ihara, né, comprando aqui também, fazendo algumas aquisições. A Singenta comprou aqui a Tuagro, de Pagro. A Sumitomo Corporation comprou a Agroamazônia, né, e aqui a quantidade de lojas que foram adquiridas. Então, a gente vê que existe um movimento muito grande no agronegócio, né, de empresas grandes comprando várias empresas menores. E quais são as vantagens desse processo, né? Que elas vão conseguindo diversificar os seus investimentos, ou seja, diluindo, de certa forma, os riscos também, e comprando empresas que trabalham em todos os segmentos, né? Como, por exemplo, a empresa do segmento de agropecuária, no segmento de revenda, no segmento de indústria de fertilizantes, de indústria de máquinas agrícolas. Então, ela vai fechando todo o pacote ali, né, com essas aquisições. Nós temos um exemplo recente, né, da Toyota, a Toyota que ela não comprou, mas ela criou uma trading, né, que é a Nova Agri, ou seja, a Toyota também agora compra e vende soja, né, exporta, e ela troca a Hilux em troca de soja, faz barter. Então, é um segmento que vem crescendo muito e vem aumentando muito essas inter-relações, tá certo? Principais players que a gente está vendo atualmente no mercado, que vem comprando várias empresas, né? A gente vê que a Grupo Aqua Capital, né, que tem a holding AgroGalaxy, né, que é um marketplace, ali, é um software também que é utilizado a tecnologia para comercialização de insumos, né? E esse fundo, né, o fundador é o Sebastian Popic, esse fundo ele realizou 39 aquisições no país, totalizando cerca de 3,5 bilhões de receita, né? Aliás, de aquisições. Receita na ordem de 12 a 13 bilhões. Aqui algumas empresas bem conhecidas, né, do nosso meio: o Grão de Ouro, a Rural Brasil, né, a Big Revenda com inúmeras lojas, foram compradas pelo AgroGalaxy, AgroSem, né, Geodata, Sementes Campeã, Agroferrari, a Sementes Boa Nova. Então, são empresas aí do agro que vêm sendo adquiridas. O outro grande player que eu não poderia deixar de citar aqui nessa noite é o Grupo Pátria, né? O Grupo Pátria, que também é uma private direct, com a Lavoro, né, que é a holding que administra todas essas empresas. Então foram feitas aí 24 aquisições, 200 lojas foram adquiridas, né? E esse grupo completo hoje tem um faturamento de 7,5 bilhões de reais anualmente, tá? Aqui as principais, né, empresas que foram adquiridas, Grupo Pitangueiras, né, o Grupo Produtec. Aqui nós temos empresas bem grandes, né, que foram adquiridas aqui pelo Grupo Pátria, e eles estão com projetos de alavancar mais e adquirir mais empresas nos próximos anos, certo? Algumas informações que são interessantes para a gente contextualizar nossa aula de hoje é uma questão de sucessão familiar no agronegócio, né? Eu vi que já teve algumas perguntas ali relacionadas a isso, né? Mas só para contextualizar um pouco aqui de estatística, né? No mundo, 80% das empresas são familiares.
80%. No Brasil, esse número é maior. 90% das empresas são familiares. Isso é perceptível, né? Poucas empresas no Brasil hoje são chamadas profissionalizadas, né, com executivos de mercado no conselho de administração, na presidência, né? E a maior parte das empresas tem como, pode até ter empresas investidoras, mas a maioria das ações, né, os majoritários ali são da família, né, são da primeira, segunda, terceira geração, né? Então o Brasil, comparativamente com a média mundial, ele tem mais empresas familiares, né? E aqui a gente está contando somente empresas, né? CNPJs. A quantidade de produtores rurais, pessoas físicas e de grande porte, né? Que trabalham na pessoa física e não na PJ, né? E que estão passando por sucessão familiar, né? Nesse momento, e às vezes não está se preparando para isso, né? De uma forma mais profissional, com a contabilidade profissionalizada, com gestão de custos, né, com toda a informação centralizada. Aqui o perfil das empresas familiares no Brasil. Então, 46% das empresas familiares no Brasil, né, possuem mais de 50 anos de atividade. Ou seja, são empresas, né, que estão há 50 anos ali com suas atividades. 41% dessas empresas, né, familiares, elas possuem mais de 20 anos e menos de 49 anos, ou seja, entre 20 e 49 e 13% em menos de 20 anos. Então a gente vê que existe aqui, né, 87% das empresas familiares no Brasil possuem mais de 20 anos, então são empresas já bem consolidadas, né? E aqui nesse gráfico, aqui do meu lado direito, né, nós temos aqui um percentual, né, da questão da primeira, segunda e terceira geração. Então, desse total de empresas familiares, 26% está na primeira geração, ou seja, né, o fundador que ainda está tocando os negócios, 33% já são os filhos, né, ou seja, aliás, 41% aqui são os filhos na segunda geração, e 33% são os netos que já estão tocando negócio, ou seja, na terceira geração ou mais, né, dependendo da empresa, estão passando já para a quarta geração, né? Então são empresas que já vêm, né, trazendo esse legado ao longo dos anos e que com certeza precisam de processo de valuation ali para avaliar, né, numa possível ruptura, uma divisão, né, quanto vale de fato a empresa, ok? Na questão ainda de sucessão familiar, né, aqui o número de sucessão, 90% é o percentual de famílias, de empresas familiares no Brasil e no Espírito Santo. 65% é a participação de empresas familiares no PIB. Imagina só, né, como a gente sabe que principalmente as pequenas empresas, que tem uma participação muito grande no PIB brasileiro, né? E 65%, né, das empresas familiares, do PIB brasileiro por empresas familiares. 30% é o percentual de empresas que sobrevivem à segunda geração. Então, empresas que conseguem sobreviver já na segunda geração. E o que a gente vê é engraçado, às vezes o patriarca, né, que está ali na primeira geração, o fundador da empresa, às vezes ele não acompanhou a tecnologia, não acompanhou o sistema de gestão que atualmente se usa, né? E às vezes entra um filho para tomar conta da empresa e vem com tanta ideia inovadora, mas às vezes não tem aquela bagagem, aquela experiência que o patriarca tem, né? Então, tem situações em que o filho toma conta, né? E acaba não conseguindo dar sequência naquele legado que foi deixado. Então, tem toda essa questão de capacidade de gestão também. E 5% é o percentual de quantas chegam à terceira geração, né? Olha só que interessante esse número. Apenas 5% é o que
as empresas que conseguem chegar na terceira geração de gestão, ou seja, os netos, né, que começam a assumir o controle e a gestão das empresas, certo? Então, foram apenas aqui alguns dados estatísticos, né, e eu não poderia deixar de falar também sobre as perspectivas das revendas de insumos para 2030, né, uma projeção ali de alguns anos para frente, é o que a gente já vem percebendo que vem acontecendo, a integração dos negócios de insumos agrícolas e veterinários, né, a gente vê essa integração, né, de empresas que vêm tendo vários segmentos voltados para o agro, ela consegue fechar a cadeia. Por exemplo, o mesmo grupo, ele planta, ele tem revenda, ele tem agroindústria, ele tem fábrica de ração, tem fábrica de alimentos, ele tem armazéns, então vai fechando ali, fazendo uma integração de segmentos voltados do agro, né? Oportunidades para empresários de pequeno, médio e grande porte competentes, ou seja, com essa quantidade de oportunidades de compra, né, e venda de empresas do agro, né, aqueles empresários mais ousados e que têm competência, têm capacidade para estar adquirindo essas empresas e aumentando o seu leque de atuação, aumentando o seu porte, né, para 2030 a gente enxerga que vai ter muita aquisição de empresa, muita fusão, né, e muita incorporação. Entrada de outras indústrias de defensivos no Brasil, né, a gente já tem as principais que a gente conhece, né, a Mosaic, a Yara, né, a própria Nutri, né, mas a gente já está enxergando que existem outras indústrias que estão querendo vir para o Brasil, né, nessa parte de defensivos e fertilizantes. Defensivos, especialmente, nós temos 3 grandes, né, a Syngenta, né, a BASF e a Bayer, né, que são 3 principais. E tem as outras secundárias, né, de defensivos também, o PL, Nortox, né, tem a Damar, outras empresas que também atuam no Brasil. Crescimento das tradings e cooperativas comercializando insumos, né? Então, a quantidade de empresas que começam a comprar e vender soja e trocar com insumos é muito grande, né? Aqui na região mesmo, nós temos a DM, né, a Dreyfus, Cargill, Bunge, todas essas tradings, elas fazem barter hoje em dia, fornecem insumos para receber com grão, né? Então, não é mais só a questão de comprar e vender e pagar em reais. Existe uma questão muito forte da questão do barter para aquisição de venda de insumos, né, e recebimento com grãos. Essas trades também emprestam dinheiro para receber com grão depois, né? Então, se torna um financiador como se fosse um banco, né, só que elas recebem em grão, né? Então, são perspectivas de aumento dessas empresas fazendo esse tipo de operação, certo? Crescimento das vendas digitais e marketplaces, né? Embora hoje a gente talvez enxergue uma limitação para a venda de insumos através da internet, né? Os analistas enxergam que até 2030 isso vai crescer demais, né? Essa questão do marketplace para compra e venda de insumos, principalmente as novas gerações que estão assumindo o comando das empresas e das fazendas, especialmente, né, que são os principais clientes, né, os produtores rurais, né, os filhos já vêm com essa visão de tecnologia, né, estão começando a fazer já cotações através de marketplace, cotações através dos canais de venda pela internet, tá, desses principais players, como AgroGalaxy, Orbia, né, logística inteligente e fracionado, né, então as empresas estão investindo em logística para otimizar as entregas, né, e de um centro de distribuição, né, e de uma forma otimizada que reduz o custo também, né. E o crescimento da venda direta, a gente vê muito as indústrias vendendo direto, né, a Bayer, Syngenta, BASF, Corteva aí fazendo venda direta para produtores. Hoje eles trabalham com vendas diretas para grandes produtores, né, mas
a gente enxerga que eles vão cada vez mais aumentando as vendas diretas. Nos Estados Unidos, hoje isso é muito comum, né? As indústrias vendem praticamente quase todo o tamanho de produtor, né? E a revenda começa a perder um pouco de espaço nesse sentido. Mas ainda existem ainda questionamentos, né? Que será que isso vai decolar? Né? Porque a expertise das indústrias é uma, né? De revenda tem outra expertise diferente. Então, existe um ponto de interrogação se isso vai de fato decolar. Tá certo? Depois quiserem fazer perguntas no final ali, fiquem à vontade. A abrangência do agronegócio, né? Então, é o que movimenta o país, né? Hoje, é o que ajuda a segurar a economia do país. Então, dentro do agronegócio, né, nós temos a agroindústria, que envolve alimentos, bebidas e produção de açúcar e álcool, né, açúcar-alcooleiras, indústria e revenda de insumos, né, fertilizantes, defensivos, sementes, indústria e revenda de máquinas agrícolas, tratores, plantadeiros, colhedeiras, pulverizadores, agropecuárias, né, que aí entra toda a parte de grãos, né, também pecuária, granjas, apicultura, e as demais empresas, né, as cooperativas rurais, consultorias agronômicas, e está crescendo bastante também as cooperativas de crédito, né, sistemas aí de Sicoob, Sicredi, né, que vem crescendo bastante no agronegócio, como cooperativa de crédito. Então, só para contextualizar um pouco mais sobre a abrangência do agro, e agora a gente vai entrar especificamente na parte mais técnica um pouquinho, né, de avaliação de empresas, né, de valuation de uma forma geral. Então, olha só, pessoal, avaliação de empresas, né, expectativas futuras de geração de benefícios de caixa, ou seja, quando você vai comprar uma empresa ou você vai investir numa empresa, teoricamente você não está avaliando os bens dessa empresa, o seu ativo, as suas máquinas, né, os seus prédios, sua capacidade fabril, mas você está avaliando qual que é a capacidade dessa empresa de gerar riqueza, de te devolver o retorno, né, de dar o retorno do que você está investindo nessa empresa. Então, para isso, eu preciso ter informações financeiras de confiança, né? Primeiro ponto. Então, você tem uma contabilidade auditada já para uma auditoria independente, né? Você tem um sistema de informação que não é RP, que vai reunir todas as informações financeiras, de custos, né, de vendas, ou seja, todos os setores da empresa. Você tem uma contabilidade, dependendo do porte da empresa, é recomendado que ela seja interna, integrada com o ERP, até por questão de velocidade nas informações que você precisa e de confiabilidade também, né? Então, primeiro passo, para você avaliar uma empresa, você precisa ter confiança nos números, né? E não adianta, por exemplo, eu querer fazer um valuation com confiabilidade, tendo, por exemplo, um ano só de contabilidade mais profissional, né? E eu ter 4 anos anteriores e eu misturava dinheiro do sócio com dinheiro da empresa, eu vendia, comprava um pouco com nota, um pouco sem nota, não dá, né? Então, informação ela é fundamental no processo, né, de avaliação de empresas. Viabilidade, né? Para você calcular a viabilidade desse negócio, se de fato ele é rentável, ele é seguro para você investir, você precisa ter segurança nas informações para tomar essas decisões, certo? E necessidade de investimentos. Bom, se essa empresa ela pode me dar retorno, tudo bem, mas ela tem necessidade de ajuste, tem necessidade de novos investimentos. Se eu comprar essa empresa, quanto eu vou ter que gastar ou investir para arrumar a empresa da forma que ela precisa ficar, né? Quanto eu vou ter que investir em maquinários, em treinamento, em pessoas, né? Em infraestrutura, em capital de giro, né? Então isso tem que ser levado em consideração quando você vai fazer essa avaliação da empresa. E conhecimentos da empresa, do setor, do negócio, né? Isso aqui é fundamental, porque não adianta, pessoal, eu analisar os números friamente, né? Pegar ali os balancetes,
o DRE, balanço da empresa, e fazer avaliação friamente pelos números. Eu preciso ter uma série de outras informações, né, que vão me dar subsídios para tomar essa decisão e chegar no valor da empresa, ou seja, quanto a empresa vale, de fato, né? Então, aqui eu coloquei alguns conhecimentos de negócio, né? Como são realizadas a parte de produção, de vendas e distribuição da empresa, qual a tecnologia que a empresa utiliza hoje, seja de software, seja de pesquisa, de desenvolvimento, né? Ou seja, eu entender essas perspectivas da empresa, né, de uma forma mais ampla. Então, muitas vezes, no processo de evaluation, você tem que entrar para o chão de fábrica para compreender a fundo como funciona, né, essa empresa. O que esses grandes players vêm fazendo, pessoal? Lógico que eles não, por mais que eles tenham um time, um departamento de M&A, de fusões e aquisições, eles contratam empresas especializadas para fazer essa avaliação. Por exemplo, eu sei que a Nutri, ela faz aquisições, então ela tem um setor de M&A, né, ou seja, de fusões e aquisições, mas ela contrata escritórios, um dos maiores escritórios de advocacia do país para assessorar, contratam empresas que são especialistas em a parte ambiental, né, para ver se a empresa cumpre todos os requisitos ambientais, se ela não tem nenhum passivo ambiental que pode ocorrer, né? Se ela, a parte de compliance, se essa empresa ela segue toda a legislação aplicável, toda a parte trabalhista, né? Ou seja, se não existe riscos trabalhistas nessa empresa que eu estou comprando, por exemplo, mas certo que eu não vou ter problema trabalhista depois de 2, 3 anos que eu tiver adquirido a empresa e vem problema trabalhista de 10 anos atrás, né? Então tem escritórios especializados nisso. E a parte de levantamento de informações financeiras, normalmente eles contratam KPMG, Price, Deloitte, Ernst Young, né? Ou outras empresas de auditoria que não são Big Four, mas também prestam esse tipo de serviço, tá certo? Então, quando a gente fala de grandes players, né, eles não vão enfiando a cara eles próprios para fazer um processo de diligência, né, de due diligência para poder avaliar uma empresa. Tem todo um conjunto de empresas que estão assessorando, certo? Conhecimentos da empresa em si, né, quais são as condições da empresa em avaliação para atender os cenários futuros, né, ou seja, qual é a capacidade dessa empresa, né, em se adaptar aos avanços tecnológicos, aos avanços que estão acontecendo de forma muito rápida. Quais são os pontos fortes, principais limitações? Então, daqui a pouco a gente vai estar vendo um pouco mais específico sobre essas questões de pontos fortes e fracos, né, oportunidades e ameaças, ou seja, aquela análise SWOT que a gente aprende lá na faculdade, sendo aplicada aqui dentro do processo de evaluation, certo? Potencial da concorrência, né? Quem são os meus principais concorrentes? Qual que é o meu market share, ou seja, qual que é a fatia do mercado que eu tenho, né? Ou seja, que essa empresa que eu estou comprando tem no mercado. Qual que é o customer share, né? Ou seja, se o cliente compra 1 milhão, quanto que eu estou vendendo para ele, né? Eu estou vendendo 500 mil, ou seja, eu estou vendendo 50% do que ele tem capacidade de comprar, ou mais, ou menos, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? São informações que não são teoricamente contábeis e financeiras, mas que vai, né, ser fundamental no processo de decisão, né, de comprar ou não a empresa, certo? Banco de dados e informações, pessoal. Empresa, quando quer se preparar para ser vendida, ela tem que organizar a casa, primeiro ponto, né? Tem que ter uma contabilidade internalizada, bem feita, tem que ter processo de consultoria tributária, contábil, fiscal, auditorias, né? Quando ela chega com 5 anos, né, com esse nível de governança corporativa, a chance dela conseguir um valor muito maior numa possível venda é muito maior, né, do que se ela não tivesse organizado a casa 5 anos atrás, tá certo?
Então, algumas informações internas que são fundamentais no processo de avaliação de empresas, para você chegar no valor de uma empresa, balanços, né, resultados, demonstração de fluxo de caixa, DRE, né, apuração de custos, né, como que a empresa apura os seus custos, quais são suas margens, aí entra todo tipo de indicador, EBITDA, né, receita líquida, índice de liquidez, enfim. Através dessas informações internas é que se levantam diversos indicadores que são comuns nesse processo de evaluation, quando você tem 3 opções de compra. Você tem a empresa A, a empresa B, a empresa C, né? E você tem esses mesmos indicadores para as 3 empresas. Você consegue, pelo menos através de indicadores, avaliar quais estão melhores, né? Quais estão no ranking ali para serem compradas, para ter a decisão, né? Qual decisão vai ser de compra, a empresa A, B ou C, tá certo? Então, toda essa organização, comportamento das vendas, volatilidade, né? Quando eu tenho empresas que em determinados anos ou períodos elas vendem muito, em outros elas vendem pouco e depois voltam a vender muito de novo, ou seja, eu tenho uma oscilação muito grande nos resultados, isso pode apresentar para mim um risco, né? Porque se eu estou comprando essa empresa, será que eu posso confiar que ela vai vender mais para o lado de ter muitos bons resultados ou não, né? Então isso tem que ser muito avaliado também, empresas que são muito voláteis, né? Informações externas, né? Pelo menos de 10 anos, né? Quando a gente fala de informações internas, minimamente de 5 anos, né? As informações financeiras, informações externas, que isso aqui entra mais a parte de micro e macroeconomia, né? Então, a evolução do PIB do país, né? As taxas de inflação históricas, né? E não apenas momentâneas, as taxas de juros da economia, né? No caso do Brasil, aí, a Selic, a questão de gestão de risco, né? Indicadores econômicos setoriais, indicadores de determinados segmentos, de determinados setores. Então, são informações mais micro e macroeconômicas, né, mas que tem que ser levado em consideração quando se pretende fazer uma aquisição de uma empresa, certo? E aí, dependendo das informações que você tem de 5 anos atrás, você consegue fazer pelo menos uma projeção para os próximos 5 anos, né? Normalmente, geralmente, os processos de evaluation trabalham com projeções de 5 a 10 anos para frente, né? Obviamente que quanto maior o período de tempo, menor é a possibilidade de acerto nessa previsão, naturalmente, né? Então, normalmente as empresas tomam decisões com projeções de 5 anos, e aí elas levam em consideração histórico do PIB, histórico de projeções do dólar, da taxa de juros, preço de petróleo, e como a gente está falando sobre agronegócio, né, essa previsão é um pouco mais difícil ainda de acertar, né, porque a gente trabalha com commodity, né, então, o preço de soja, por exemplo, você tem, né, diversas variáveis, né, o câmbio, né, a questão do dólar, Chicago, né, que envolve a questão de prêmio, então você tem no mínimo aí 3 variáveis para se definir o preço de um grão, né? E na economia, na macroeconomia, ou seja, quando se fala em mundo, muitas variáveis podem interferir no preço do grão. Por exemplo, uma guerra, como a gente está vendo agora, a questão da guerra, né, na Ucrânia, eleições em grandes potências como China, Estados Unidos, né? Então isso tudo afeta preço de commodity, né? Não só de milho, soja, que são os principais, né, grãos exportados, mas também aquisição de insumos. A gente sabe que tanto defensivo quanto fertilizantes carrega ali 70% do custo da produção, vem de fora, né? Então tem uma série de variáveis que podem interferir, né, para você fazer uma projeção de empresas do agro. Isso se torna mais difícil ainda, certo? E
E aqui nós temos algumas outras variáveis que devem ser avaliadas no processo de avaliação. Investimento em giro, né? Qual que é a necessidade? Porque assim, eu fiz a avaliação, descobri o valor de uma empresa, ou estimei, né, um valor de uma empresa, com base nas ferramentas que a gente vai estar vendo, mas eu vou ter necessidade de aplicar, né, de investir em capital de giro nessa empresa? Como que está isso hoje? Né? Investimento em capital, será que eu vou ter que investir em infraestrutura, né, em construção de galpões, aquisição de máquinas, né, de colhedeiras, aquisições de mais terras, enfim, né, qual que é o investimento de capital que eu vou ter que fazer se eu adquirir essa empresa? Né? Ou seja, a projeção que eu estou fazendo, para ela dar certo, eu preciso também investir em alguns setores da empresa. Né? E isso tem que levar em consideração quando a gente vai calcular o fluxo ali de investimentos, né, para trazer ele a valor presente. Daqui a pouco a gente vai estar vendo isso. Tá certo? Quais são as necessidades futuras dessa empresa, né, em termos de investimento de capital? Estrutura de capital, né? Qual que é a capacidade de pagamento dessa empresa? Né? Quais são as fontes de capital que essa empresa tem, capital terceiro, capital próprio, né? Qual que é o custo do capital de terceiro, ou seja, quanto que eu estou pagando para os bancos para me captar recursos, né? Ou será que os sócios que estão injetando dinheiro na empresa com frequência? Isso tudo também tem que ser levado em consideração, tá certo? Aqui uma frase como: caso haja um excesso de endividamento, será necessário um aporte de capital, né? Então, a avaliação do endividamento da empresa, né? Olha, a empresa gera resultado, a empresa dá retorno, né? Mas como que está essa questão de endividamento? Eu vou ter que aportar capital para diminuir o risco, né? Ou não, né? Então, a gente começa a entrar pela parte da taxa de retorno exigida. Quando você vai fazer um negócio, eu sempre comparo duas situações. Você vai fazer um negócio que não tem risco. Por exemplo, você vai aplicar um dinheiro na poupança ou aplicar um dinheiro no título público federal. Não tem risco nenhum, praticamente. Então, como não tem risco, também o retorno é pequeno, né? Então, você vai ter uma rentabilidade pequena, PIF, ali, um 0,8 do CDI, né? Mas você também não tem risco de perder. Tudo bem, beleza. Quando você vai investir em ações, né, você vai investir em ações da Petrobras, por exemplo, você pode até ter um retorno bem maior, mas o seu risco também é muito maior, né? Então a gente vê risco de liquidez, né, risco de crédito, ou seja, o risco de inadimplência, né? Então tem vários riscos que tem que ser avaliado para você calcular o quê? A taxa de retorno que você exige para estar colocando dinheiro ali dentro. Né? Então, imagine só, você como investidor, você está comprando participação de uma empresa, está investindo ali 100 milhões de reais numa empresa, né? E quanto você quer ter, quanto você exige ter de retorno para estar aplicando 100 milhões de reais em uma companhia, né? Para você chegar nessa taxa de retorno, não é simplesmente eu falar, não, eu quero ter 20% de retorno, eu quero ter 15% de retorno, né? Não é um chutômetro, tem que calcular todo o risco da empresa para você, né, estimar o quanto você quer ter de retorno para aplicar dinheiro ali dentro. Né? Então, o risco do negócio, o risco da empresa, o risco conjuntural, ou seja, né, como que está a conjuntura econômica do país, do setor, do segmento, do estado, né, qual que é o ambiente regulatório, né, questão tributária, regulatória, se é muito complexa, enfim, uma série de fatores que levam em consideração aqui para você calcular a sua taxa de retorno exigida. E a gente vai ver que essa é uma variável talvez a mais difícil de se calcular no processo de avaliação de empresas, né? E no método de fluxo de caixa descontado, que é o método mais utilizado que a gente vai estar vendo aqui hoje, a variável talvez a mais importante é a taxa de retorno exigida, ou seja, aquilo que o investidor ele quer ter de retorno para ele, certo? E aí, pessoal, aqui a gente entra na questão do conceito de valor, né? O conceito de valor, deixa eu ver quantas horas aqui, mais 8. Conceito de valor. O que é o valor de uma empresa?
né? O que vocês acham? Que o valor de uma empresa é a soma do seu patrimônio, do seu patrimônio, do seu ativo, né? As suas máquinas, equipamentos, estoques, né? Menos tudo que a empresa deve, que vai se tornar o que? O seu patrimônio líquido, né? Quantidade de máquinas, quantidade de terras, quantidade de prédios, né? Será que o patrimônio líquido contábil ele é a melhor estimativa para saber o valor de uma empresa? Será que é ou não, né? Ou será que o valor da empresa é aquilo que ela gera de retorno para você, né? Qual é a capacidade daquela empresa, daquela fazenda, daquela indústria, daquela cooperativa de gerar retorno, né? Então isso que tem que ser levado em consideração para se calcular o valor de uma empresa, ou seja, o seu valor justo, né? O seu valor justo de uma empresa, tá certo? E aí é que eu faço essa seguinte pergunta. Eu costumo usar esse exemplo, que é um exemplo muito extremo, né? O que vale mais, pessoal? A marca Coca-Cola ou as fábricas da Coca-Cola? Naturalmente, vocês vão me responder que a marca, né, vale muito mais, especialmente hoje em dia que a Coca-Cola ela vem terceirizando a sua produção, né? Mas não é simplesmente esse o fator. É porque a marca Coca-Cola, ou seja, eu tomo Coca-Cola porque eu conheço Coca-Cola em qualquer lugar do mundo que eu tomar é o mesmo gosto, né? Então, essa marca vale muito dinheiro, que vende muito. Então, a capacidade de geração de retorno da Coca-Cola está na sua história, né? Na sua marca, né? Na sua qualidade, e não em si na sua estrutura fabril, né? Hoje, se a Coca-Cola for ser vendida, jamais ela vai olhar para o seu ativo, porque ela vale o seu ativo físico, né? O seu ativo mobilizado, mas sim, né? A capacidade dela de gerar riqueza, de gerar retorno para o acionista, certo? Então, quando a gente fala em valores contábeis, né? O valor de uma empresa do ponto de vista contábil, nós temos aqui um balanço patrimonial, né? Acho que a maioria aqui é contador, ou pelo menos já até né, já estudou sobre balanço da RE. Então, aqui, o valor de uma empresa, né? Nós temos os ativos, né? Aqui tem o caixa, disponível, caixa, estoques, né? Depois vem imobilizados, investimentos, etc. Indicar todas as dívidas com terceiros, né? E indicar o valor do seu patrimônio líquido, né? Que é o menos o outro. Só que hoje não se usa, né, a avaliação de empresa pelo seu balanço, ou seja, pelas informações puramente contábeis. Veja só, pessoal, eu preciso 100% das informações contábeis para mim descobrir o valor de uma empresa através da capacidade dessa empresa de gerar riqueza, de gerar rentabilidade, de dar retorno para o acionista, tá? Mas via de regra, a gente hoje não utiliza mais valores contábeis, né, para mensuração do valor da empresa para fim de valuation. Okay? Embora tenha esse método, mas não vem sendo utilizado nem na literatura, nem na prática. Tá certo? Então, para você saber qual que é a capacidade dessa empresa de gerar riqueza, gerar benefícios econômicos, né, a gente precisa observar informações conjunturais, atividade operacional da empresa, o desempenho esperado do mercado e a empresa avaliada, seu valor econômico, né? Ou seja, quanto essa empresa vai gerar de retorno para mim ao longo dos próximos 5 anos, né? Qual que é a capacidade dessa empresa de geração de caixa? O que a gente fala aqui em caixa? Ah, professor, mas o lucro líquido que aparece lá no balanço, ele é um lucro contábil, né? Não quer dizer que eu recebi as vendas que eu fiz. Mas quando a gente pensa em longo prazo, esse lucro vai transformar em caixa em algum momento, né? Então, o que vale a empresa é a capacidade de geração de caixa, de retorno para o acionista, tá? Então, não confunda esse termo aí, né? Quando eu falo geração de caixa, é porque em algum momento aquele lucro vai virar caixa, certo?
E aí, para a gente saber qual que é a taxa de desconto que eu vou utilizar, pessoal, porque assim, quando a gente vai fazer uma projeção da empresa ao longo dos próximos 5 anos, eu sei que o valor de R$ 1.000 hoje não é o mesmo valor de R$ 1.000 daqui a 5 anos. Concorda? Nesse período, eu tenho, além da inflação, eu tenho a taxa de juros e eu tenho o custo de oportunidade, ou seja, o valor que o investidor, né, ele quer ter de retorno para ele. Então, eu tenho 3 variáveis financeiras de dinheiro no tempo, né, que me faz concluir que R$ 1.000 hoje não é a mesma coisa que R$ 1.000 daqui a 5 anos. Então, para mim fazer a avaliação de uma empresa, eu tenho que trazer todos esses retornos que estão previstos para valor presente, ou seja, para a data de hoje, de forma que eu consiga saber quanto vale a empresa hoje, nesse momento, tá certo? Então a gente vai estar vendo um pouquinho sobre isso, daqui a pouquinho, né, sobre a questão de como calcular essas taxas, né, qual que é a praticidade desse mecanismo aqui de avaliação de empresas, tá? Então, valor justo, né? Valor justo baseado no poder dos ganhos econômicos de caixa que a empresa espera gerar no futuro, né? Então, hoje no processo de evaluation, se avalia o quanto a empresa tem capacidade de geração de riqueza, qual que é o valor justo dela no mercado, tá certo? Então, aqui nós temos uma estrutura de valor, pessoal, que eu faço uma comparação bem interessante. Vou colocar aqui então, um ponteirinho. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, tá, pessoal? Fica tranquilo. Aqui eu tenho a mesma empresa, tá certo? A mesma empresa que é avaliada aqui pelo valor contábil, nesse primeiro quadradinho, nesse primeiro balanço. Aqui no meio eu tenho a empresa avaliada pelo valor de mercado, ou seja, o valor da sua ação, né, no mercado versus a quantidade de ações que ela tem. Então, isso aqui eu estou trazendo para uma empresa de capital aberto, né? Então, a gente não vê, as ações de uma empresa disparou, despencou, né? Então, o valor que a empresa tem de ações naquele momento, vezes a quantidade de ações que ela tem, é o valor do mercado, né? E aqui, no terceiro quadradinho, terceiro balanço, eu tenho o valor justo da empresa, ou seja, de fato, o que a empresa vale, ou seja, quanto ela consegue gerar de riqueza, tá certo? Então, nesse primeiro balanço, o valor contábil, eu tenho um valor contábil bem mais baixo aqui, um valor que está registrado na contabilidade. No segundo balanço, né, eu tenho aqui o valor de mercado, ou seja, o valor das ações no mercado. Então, pode ver que o valor da empresa no mercado, ele vale mais do que o valor contábil, nesse exemplo, tá certo? Ou seja, a especulação ali do mercado, né, de acionistas, a variação das ações, né, está fazendo essa empresa valer mais no mercado do que o seu próprio valor do patrimônio líquido dela, tá certo? E no terceiro balanço, eu tenho o valor justo, ou seja, eu calculei qual que é a capacidade de geração de lucros dessa empresa, no seu valor presente, descobri o valor dela, né? Então aqui eu tenho um valor maior do que o valor contábil, um valor maior do que a soma do contábil com o valor de mercado, e ainda tem um plus a mais aqui, porque essa empresa ela tem uma capacidade de geração de riqueza que não está sendo observada pelo mercado e também não está registrada na contabilidade. Essa diferencinha aqui, pessoal, entre o valor de mercado, né, e o valor justo da empresa é o que a gente chama de goodwill, né? Goodwill é essa diferença entre esses dois valores. Professor, mas tudo bem, entendi o conceito, entendi aqui o fundamento, mas agora eu quero saber como chegar nesse valor justo, né? Como chegar nele. Isso que a gente vai começar a ver. A primeira coisa que a gente tem que observar, pessoal, é o chamado custo de oportunidade, né? Ou seja, se um sócio vai investir numa empresa, né, e ele vai ter um retorno de 10% ao ano, né, quanto ele teria de retorno se ele investisse em outro negócio, ao invés de investir na sua empresa? Vamos supor que se ele investisse em ações de outra companhia, ele tivesse um retorno de 12%. Então, por que ele deixaria de investir 12%
para ganhar 10% na sua empresa. Isso é o que a gente chama de custo de oportunidade. Então, se ele tem condições de ganhar 12, é o máximo que ele tem condições de ganhar em investimentos, então 12% é o custo de oportunidade dele. 12% vai ser o que? A taxa que ele vai exigir de retorno para investir na sua empresa. Por mais que, teoricamente, ela não vai te dar esse retorno, né, no curto prazo, mas esse é o custo do investimento que aquele investidor está fazendo, certo? Ninguém vai deixar de investir para ganhar 12, para ganhar 12, investir numa ação vai te gerar 10. Né? Então, todos os investidores eles se baseiam pelo máximo que ele pode ganhar aplicando aquele recurso dele. Isso é lógico, né, que tem que serem ativos de mesmo risco. Eu não posso comparar eu ganhar 12 numa empresa que tem muito risco com uma empresa que me paga 10, né, de retorno, mas que tem um risco menor. Aqui eu tenho que fazer um comparativo de empresas de mesmo risco, de mesmo segmento, de mesmo porte. Então é um cálculo um pouco mais complexo, tá certo? Aqui, como o exemplo que eu tinha dado, né, você investe numa empresa, aplica 100 milhões nela, você vai ter 104 milhões no final de um ano, ou seja, você teve 4% de retorno. Comparativamente com a outra empresa do mesmo segmento, você teria 6% de retorno, né, ao invés de 4%. Né? Então, essa lacuna, esses 2% de diferença que dá entre 6 e 4, seria o custo de oportunidade. Então, ele tem que ser levado em consideração quando você vai fazer um valuation de uma empresa. Né? Ou seja, eu vou pagar tanto por essa empresa, mas eu tenho que colocar ali na conta o valor que eu quero ter de retorno, de retirada. Isso tem que levar em consideração. Certo? E aqui os custos de oportunidade das fontes de financiamento. Né? Esse aqui é um ponto que a gente precisa observar. Né? Existem duas fontes de financiamentos de uma companhia, de uma empresa. O capital de terceiros, quando você faz empréstimos bancários, né? E o capital próprio, que são o capital dos sócios ou acionistas que investiram na empresa. Essa parte dos sócios e acionistas a gente chama de custo de capital próprio, que leva em consideração automaticamente o custo de oportunidade. E aqui em cima, né, o custo da dívida, que é a média das taxas de juros que você paga para os bancos. Né? Então, por exemplo, em média, eu faço captação para o banco pagando 1,5%, 1,4% efetivo ao mês. Então, esse é o meu custo de capital terceiros. Mas o sócio, o acionista, ele coloca dinheiro na empresa, mas ele quer ter 2% de retorno. Então, o custo de capital próprio está maior do que o custo de capital de terceiros. Tá certo? Então, eu tenho que mensurar qual que é o custo de cada tipo de capital. Lembrando que o sócio, né, no caso o acionista, ele tem 3 formas de ganhar dinheiro, né, investindo em ações. Através de dividendos, que é a principal fonte, né, através de juros sobre o capital próprio, embora é limitado pela legislação tributária, e também na compra e venda de ações. Comprei ações a 100, vendi por 120. Então, eu tive ganho na compra e venda de ações. Né? Então, tem muito investidor que compra e vende ações no mesmo dia, né? Os day trades. Então, essas são as 3 fontes de ganhar dinheiro com investimento em ações. Certo? Um outro tópico aqui que tem que ser levado em consideração, pessoal, é o benefício fiscal da dívida. Né? O que é isso, professor? Veja só, a maioria das empresas grandes, né, tem um lucro real, e aí eu deduzo todas as despesas. Quando você faz um empréstimo, toma um empréstimo bancário, você vai pagar juros sobre aquele empréstimo, tá certo? Esse juro ele é dedutível para fim de imposto de renda. Então, teoricamente, eu estou aumentando a despesa e estou tendo que um ganho tributário, né, uma economia tributária em ter uma despesa adicional. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho 100, né, reais aqui de juros para pagar, né, eu estou abatendo, né, na minha base de imposto de renda. Então, teoricamente, aqui eu vou ter 34% de economia
Ou seja, quando eu tenho esse abatimento, né, o meu custo efetivo de juros não vai ser o 100, vai ser o 100 menos o que eu tive de abatimento do imposto de renda, vai ser 66. Então, muitas empresas fazem isso. Pô, será que vale a pena eu lançar ações no mercado, trazer dinheiro de acionistas para dentro, né? Ou vale a pena eu pegar dinheiro com bancos e ter esse benefício econômico aqui tributário, né? Então, levar em consideração essa questão, porque 34% é um percentual expressivo ali para fazer essa conta, tá certo? Além da questão dos juros, né, é preciso levar em consideração a inflação do período, né, porque é a perca do poder de compra da moeda. Então, além dos juros, eu tenho que levar em consideração a inflação do período. Se eu estou fazendo projeções de geração de lucros dessa empresa para os próximos 5 anos, né, eu tenho que trazer esses lucros que eu projetei ao longo de 5 anos a valor presente para hoje, considerando custo de capital terceiros, custo de capital próprio e inflação, né? São as 3 variáveis que devem ser somadas ali para trazer esses fluxos ao valor de hoje. E tudo isso vai corroer um pedacinho do meu lucro, certo? Então aqui, esse esboço a gente leva, né, em consideração aqui o custo de capital próprio, o risco do investimento, risco de financiamento, custo de oportunidade, né, a taxa mínima de atratividade que esse investidor quer para fazer esse investimento, né? E aí, aqui nós entramos com alguns outros componentes de risco, né? O que eu tinha comentado, por exemplo, uma taxa livre de risco é você fazer um investimento em poupança. Então vamos imaginar que você faz um investimento em poupança, né? E você tem ali 10% ao ano de rentabilidade, de juros, para que você não tenha risco nenhum. Ok, para você tirar o seu dinheiro da poupança e aplicar, né, em ações de uma empresa ou em cotas de uma empresa, você tem que somar o risco que essa empresa tem para você precificar o quanto ela tem que te dar de retorno, certo? Não é a mesma coisa, né? Tirar o dinheiro de um investimento em um imóvel, só valoriza, né, para investir em uma empresa que pode ou não dar lucro. Então, eu tenho que ter um retorno muito maior. Quando a gente fala de agronegócio, pessoal, a gente sabe que isso aqui é um segmento de muito risco, que depende fundamentalmente de clima, ou seja, depende fundamentalmente, né, da questão de chuvas, né? Então eu sei que eu posso vender um insumo, né? Eu vou receber se esse produtor colher bem. Para isso depende de chuva, né? Depende de chuva no momento certo, depende de parar de chover no momento de colheita. Então é um risco muito grande o agronegócio, né? Então eu tenho risco sistêmico, né? E o risco operacional do negócio. Então entra a questão de economia, de conjuntura, de commodity e de clima. Então, né, a gente está num segmento que é de muito risco, de muita variável, embora vem sendo, né, ultimamente, nos últimos anos aí, um segmento que vem trazendo um retorno muito bacana, certo? Muito bem, pessoal, eu estou andando mais depressa para sobrar um pouquinho mais de tempo para as perguntas, tá? Como a gente tem aqui capital de terceiros, que é o que eu faço captação com o banco, e capital próprio, né, que é o que os sócios colocaram na empresa, eu tenho um custo para terceiros, ou seja, que eu tenho que pagar para os bancos, e eu tenho um custo que eu tenho que distribuir dividendo para os sócios, né? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho 8% ao ano que eu tenho que pagar para os bancos, né? E a minha taxa de capital próprio, ela está sendo aqui de 13%, ou seja, os sócios exigem 13% de retorno para colocar dinheiro na empresa. Então, aqui eu faço uma média ponderada, né? Faço uma média ponderada. Por exemplo, eu tenho 60 mil, por exemplo, 60 milhões aqui de dívidas com bancos, e 40 milhões de capital social, dinheiro dos sócios. Somando tudo dá 100. Então, eu tenho 60% de dívida com bancos, 40% com capital de sócios. Então, eu faço uma média ponderada, né? Ou seja, 60% vezes 8, que é o custo de terceiros, e 40% vezes 13, que é o custo de capital próprio, né? E aí eu chego numa média ponderada, ou seja, o meu custo médio
para captação de recursos entre bancos e sócios ficou em 10%. Ou seja, são esses 10% que eu vou utilizar para trazer o meu fluxo de projeções futuras a valor presente. Tá certo? É o que a gente chama de WACC, né? Que é o custo médio ponderado de capital. Ok? Então, olha só, quando eu tenho aqui uma projeção de geração de caixa de uma empresa para daqui a um ano, eu quero saber quanto essa empresa vale hoje, eu tenho que trazer esse valor para hoje com essa taxinha aqui que nós tínhamos feito aqui de 10% nesse exemplo, certo? Eu tenho que trazer esse valor para a data de hoje. Então, nesse método que é o método mais utilizado, pessoal, tanto na literatura, quando você pega artigos internacionais e nacionais sobre valuation, e nos livros também, no de Asaf Neto, nos livros da área de finanças, o método que é mais utilizado hoje é o fluxo de caixa descontado, que é esse que a gente faz trazer o valor presente. Embora, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que existem outros vários métodos que podem ser utilizados e que são complementares. Não quer dizer que eu uso só esse e não uso nada dos demais. Eu posso usar os demais métodos como complemento para me chegar no valor mais próximo da realidade do valor da empresa. Tá certo? Então aqui, ó, por exemplo, admita que essa empresa que eu estou fazendo a avaliação, ela tem uma projeção de lucros para os próximos 5 anos, né, de 1,7 milhões no primeiro ano, 2,6 milhões no segundo, 3,3 milhões no terceiro, 3,8 milhões no quarto ano e 4,4 milhões de lucro no quinto ano. A grosso modo, né, eu poderia simplesmente somar todos os lucros que essa empresa vai gerar nos próximos 5 anos e dizer, né, não, essa empresa vale tanto. Embora 4,4 milhões de reais daqui a 5 anos, não é a mesma coisa do que se fosse hoje, né? Porque aqui eu tenho inflação, aqui eu tenho juros, e aqui eu tenho o custo do capital dos acionistas aqui implícito, né? Ou seja, todos eles vão querer morder um pedacinho. Os bancos vão morder um pedacinho, a inflação vai corroer um pedacinho, e os sócios vão querer retirar um pedacinho. Então eu tenho que trazer esses valores para hoje, para calcular o valor da empresa. Então, olha só, esse mesmo exemplo, né, se eu somar todos os lucros, daria 15 milhões de reais de lucro dessa empresa. Isso pegando um horizonte de tempo de 5 anos, certo? Quando eu pego uma taxa média de 15%, né, entre capital terceiro e capital próprio, e vem trazendo ao valor presente, fazendo aquele chuveirinho, né, aquele velho chuveirinho da matemática financeira, né, trazendo ao valor presente, eu vou chegar num valor de 9,97 milhões de reais, ao invés de 15 milhões, tá certo? E aí, pessoal, aqui eu estou colocando um exemplo bem simplista. Isso aqui no MBA, a gente faz isso aqui na prática, exercícios, né? E para chegar nesses 2,6, 3,3 aqui, né? Tem uma série de exercícios exaustivos para a gente chegar nesse número desse lucro que a empresa vai ter. Tá? Para fazer essa projeção é a parte mais difícil, né? Trazer isso que o valor presente é fácil, mas chegar nesse número é a parte mais difícil de um processo de avaliação de empresas. Ok? Muito bem, eu tinha comentado com vocês, existem outros métodos de avaliação de empresas, a não ser diferente dessa que nós vimos agora, que é o fluxo de caixa descontado. Então, temos o fluxo de dividendos, avaliação pelo lucro residual, né, na perspectiva da lucratividade futura, valor econômico adicionado, que considera o custo de capital próprio, o modelo de Olson, que considera os resultados residuais futuros, né, o valor presente ajustado, que considera o benefício fiscal das despesas financeiras, que eu tinha comentado, né, quando eu tenho despesa financeira, tem uma economia de imposto de renda, então leva em consideração esse cálculo. A metodologia dos múltiplos, quando você compara indicadores de uma empresa A com a empresa B com a empresa C, do mesmo segmento, né, isso é muito utilizado, embora não é tão seguro,
ou seja, você pode utilizar esse método de indicadores como complementar, e não esse método sozinho, tá certo? Custo histórico, né? Ou seja, a avaliação contábil mesmo de fato, pelo balanço. Custo histórico corrigido, né, pela inflação. Custo de reposição, né, de estoques imobilizados, ou seja, em vez de eu utilizar o valor contábil do estoque imobilizado, eu pegaria o custo de reposição no dia de hoje, né? O valor de realização, ou seja, qual seria o valor da empresa se eu fosse encerrar a empresa hoje, né? Vender tudo que eu tenho de estoque, vender as minhas máquinas, pagar todo mundo que eu devo, quanto que sobraria, né? Esse é o valor de realização. Acho que é o menos utilizado hoje em dia, a não ser que a empresa vai fechar mesmo e não vai continuar, né? Vai só desmanchar. E método de opções reais, né? Quando você tem um contrato de opção futuro, né? Se a empresa diminuir de valor, você paga um prêmio. Se ela aumentar de valor, você faz jus àquele prêmio. Então, são vários métodos que a literatura traz para a gente, embora pelo tempo aqui da nossa aula fique difícil de detalhar sobre cada um deles, tá certo? Mas no MBA a gente consegue aprofundar bem mais. Outros aspectos que interferem na valorização das empresas, na valoração das empresas, né? Estrutura de mercado, momento econômico, expectativa dos vendedores e dos compradores, isso que influencia também. Sempre quem está vendendo pede mais, quem está comprando pede menos, até chegar num valor, né, mediano. Exposição a variáveis como câmbio, preço de commodities, que a gente tinha comentado. Assimetria de informações, quando a empresa que está vendendo esconde informações, né, do comprador, que pode diminuir o valor da empresa. Um exemplo que eu sempre dou é quando você está vendendo um carro, você esconde os defeitos que o carro tem para ver se você consegue vender por um valor maior, isso chama-se assimetria de informações. Confiabilidade nas informações contábeis, né? Então, você fazer um processo de valuation, uma empresa que não tem auditoria, que não tem uma contabilidade profissionalizada, né, é muito difícil você confiar naquelas informações, né, para tomar a decisão de compra. E a questão de oferta e demanda, né, também tem um peso muito forte aqui. Quem está vendendo a companhia, quem está vendendo a fazenda, quer vender rápido, né, normalmente ele vai ter que sujeitar a vender mais barato para conseguir vender, tá certo? Precisão na previsão das receitas e lucros, né? Então você prevê um horizonte de tempo o que essa empresa vai gerar de receita com base no seu histórico, né? Isso também tem que ser bem assertivo. A previsão finita ou infinita, não tem cálculos matemáticos para você calcular uma previsão infinita. Volatilidade dos resultados, a empresa gera muito resultado em um ano, pouco resultado no outro, depois volta a gerar resultados, né? Passivos judiciais, trabalhistas, ambientais, ou seja, eu estou comprando essa empresa, mas eu estou assumindo uma bomba, tá certo? Então eu tenho que avaliar, né, o que pode ter de passivo aqui, trabalhista, judicial, ambiental dessa empresa no futuro. Políticas contábeis adotadas pela companhia, se retrata de fato a realidade dela. Marca, localização, ponto, capital intelectual, know-how dessa empresa, isso aqui tem um peso muito forte. Carteira de clientes, não coloquei aqui nesse slide, mas pesa pra caramba, né? Fidelidade dos clientes, ambiente regulatório, legislação tributária, incentivos fiscais, né? Então tem muitas indústrias que têm incentivos fiscais no estado aí que é uma vantagem muito grande, tá certo? E aqui para finalizar eu trouxe com análise SWOT, né? Onde também deve ser levado em consideração quais são todas as forças dessa empresa, né, quais são as oportunidades que essa empresa tem, né, para o futuro, quais são as suas fraquezas, ou seja, o que precisa ser melhorado, né, ou seja, quanto eu vou ter que investir nessa empresa para melhorar esses pontos fracos, e as ameaças, né, ameaça de concorrente, ameaça regulatória, ameaça de governo, ameaça, enfim, né, de política, clima, tudo mais. Né, então essa aqui é uma análise que tem que ser feita com bastante profundidade, né, até para mensurar quais são os impactos, né, dessa empresa para dali para frente. Certo? Pessoal, desculpa ter sido rápido demais, né, mas pelo conteúdo que eu queria passar para vocês de uma forma geral,
dentro desse período curto período de tempo, né, eu tive que acelerar um pouquinho. Desculpe se eu acelerei demais, tá certo? E aí agora eu abro para perguntas. O Henrique vai me dizer aí quanto tempo ainda tem, né, para poder o pessoal estar participando. Se tiver perguntas que não dê para ser respondidas, eu respondo depois na sequência. Professor, vou ler algumas perguntas aqui. Caso a pergunta tenha sido respondida durante a aula, só me avisar, a gente passa para a próxima, ok? Tudo bem. Pergunta da Kelly Cristina. Professor, como tratar quando a fusão for familiar? A fusão, né? Normalmente, se cria, quando você vai trabalhar com empresas familiares, elas estão criando muito holdings, né, patrimoniais, para gerir o patrimônio das empresas. Então, assim, por exemplo, tem situações aqui na região de agroindústria, né, frigoríficos, que são familiares, tem diversos filhos na gestão, cada um numa diretoria, e aí o que eles fizeram? Criaram holdings, né, criou uma holding, né, para poder administrar todo o patrimônio, um conselho de administração, e vai centralizar tudo ali naquela holding, né, e cada filho tem uma porcentagem, de acordo com, teoricamente, com a sua herança ali, então uma porcentagem nessa holding, né, e aí no processo de fusão, quando uma terceira empresa grande vai comprar essa empresa familiar, juntamente com a outra empresa, seja familiar ou não, né, as duas vão deixar de existir e se tornar uma só, como aconteceu com Perdigão e Sadia, transformou em BRF. Né? O que vai mudar nesse contexto é a parte societária, né? Porque os filhos que têm as cotas na holding, ele vai subir para a empresa que está fazendo a fusão com a mesma participação, só que agora uma participação diluída, porque essa empresa que está comprando, né, teoricamente, ela tem outras investidoras investidas, então essas ações vão ficar diluídas. Isso no processo de fusão em que os filhos ali, os donos, né, da empresa, vão continuar tocando a operação, mas tendo um controlador por cima, uma empresa que vai controlar as empresas de baixo, né? Se for vendida, não, aí já muda totalmente a propriedade, né? Já vende para a empresa que está comprando, que vai se tornar a empresa que está sendo fundindo as outras, né? Mas se está sendo compra só de controle, por exemplo, estou comprando 51% das ações e a empresa que está fazendo a fusão que vai controlar, né? Aí a participação de cada membro da família ali vai se tornar acionista de uma grande empresa que não só a deles mais. Isso eu respondi aí para o colega. Beleza, professor. Vamos passar aqui para a próxima pergunta. Pessoal, antes de eu ler a próxima pergunta, peço para vocês compartilharem aí com seus amigos que vocês estão participando do Masterclass aqui na faculdade. Compartilhem, mostrem para o ciclo de vocês que vocês estão aí se aprimorando cada vez mais. E vamos lá para a próxima pergunta. Pergunta do Vilmar de Oliveira. Professor, qual profissional é habilitado para fazer um valuation de uma empresa? Exemplo, sou formado em administração e fiz o MBA em gestão estratégica do agronegócio. Consigo ser habilitado para realizar valuation? Sim, hoje não tem nenhum um aspecto regulatório no sentido de fazer valuation, né? Diferentemente, por exemplo, de auditoria contábil, né? Para você assinar um parecer de auditoria, você precisa necessariamente ser auditor, né? Ser auditor que tem ali a prova do CNAE, se for empresa de grande porte, né, o SA, ou tem que ser um bacharel em ciências contábeis para fazer a função. No caso de valuation, não. A gente encontra engenheiros, a gente encontra administradores, contadores, economistas, por exemplo, né, fazendo o processo de valuation. O que vai ter necessidade é apenas de conhecimento, né, para fazer esse processo. E uma coisa que eu ressalto que dificilmente, né, uma pessoa sozinha, ela começa no processo de valuation do começo até o fim e já te dá ali o valor da empresa. Normalmente, ela vai precisar, né, de estar pelo menos terceirizando
profissionais como advogados, profissionais, né, como engenheiros, talvez até engenheiros agrônomos, administradores, contadores, né, economistas, para poder estar fazendo um processo de evaluation bem profissionalizado. Exemplo, vamos supor que o colega que é administrador, ele quer pegar uma empresa, ele sozinho, autônomo, vai pegar uma empresa para fazer o evaluation. Ele, dependendo do porte da empresa, ele consegue fazer do começo ao fim e trazer ali o valor da empresa. Mas, se for uma empresa maior, naturalmente ele vai precisar ou de pessoas com formações e conhecimentos nessa área para estar trabalhando junto, talvez até na mesma equipe, né? Talvez ele tenha uma empresa, ou ele vai estar tendo que terceirizar ou buscar consultorias, especialmente com advogados, na parte regulamentar, na parte trabalhista, parte tributária, até para ver se a empresa não tem nenhum passivo, né? Um possível passivo trabalhista, um possível passivo tributário, dali para frente, porque isso tem que ser levado em consideração no processo de evaluation. Por exemplo, se uma empresa você chega num valor dela de 100 milhões de reais, mas ela tem um possível passivo trabalhista de 20 milhões, que é muito fácil de acontecer, né, que já está com processo judicial e tal, naturalmente, nesse processo de aquisição, já vai ter que descontar esses 20 milhões, deixar em depósito judicial, deixar em escrow, né, que a gente fala, né, que seria um valor reserva. No caso, o dia que prescrever esse possível passivo, essa possível dívida, prescreveu, você devolve os 20 milhões que estavam retidos. Né? Julgou, transitado e julgado esse processo trabalhista, em vez de ser 10 milhões, acabou ficando em 5 milhões, por exemplo. Aí você retém os 5 milhões para pagar essa dívida, né, e devolve o restante para quem te vendeu a empresa. Então, não tem um profissional que tem que ter uma carteirinha, tem que ter um conselho, né, de classe para poder regulamentar essa questão. Tem que ter o conhecimento para poder fazer. Professor, por enquanto, só apenas essas perguntas. Se alguém ainda tiver alguma outra pergunta, pode deixar aqui no chat. Pessoal, deixei aqui o link do formulário para vocês solicitarem certificado de horas, caso necessitem. Deixei também aqui o link das nossas pós-graduações para vocês conhecerem mais, verem qual que possa se encaixar aí no perfil de vocês. E é isso. Quero agradecer ao professor pela aula. Quero agradecer a presença de todos vocês. Professor, se quiser dar uma mensagem final, agradecer o pessoal aí, fique à vontade. Tá bom. Eu que agradeço, tá, imensamente pela participação de todos, pela atenção, né, né, caso queiram me contatar depois, a FGI tem meu contato aí, e, né, no MBA mesmo, de sucessão, nós teremos aí a aula de evaluation, final de semana completo, onde a gente vai ter exercícios, vai ter um aprofundamento bem maior, tá? Quem quiser também indicações de literatura, de artigos, livros, tá? Pode me pedir aí que o Henrique faz esse intermédio aí. Beleza, eu vou deixar meu e-mail aqui para vocês solicitarem qualquer informação a mais. Espero ter contribuído, tá? Um pouquinho aí com conhecimento, pelo menos de uma forma bem resumida, né, sobre o valuation. Espero ter passado um recado aí como funciona em linhas gerais, tá? Mas é um processo bem mais amplo que dá para a gente detalhar muito mais, e na prática esse processo pode levar 1 ano, 2 anos ou mais, dependendo do porte da empresa.